tarde para todos. É sempre um prazer enorme revê-los, observar cada um que vai chegando, trazendo um sorriso que enche o coração da gente de alegria. Sejam todos muito, muito, muito bem-vindos. Que a tarde de hoje seja muito proveitosa com os ensinamentos do capítulo 18, que traz para a gente tanto conforto, tanto ânimo, tanta coragem. Então, que a tarde de hoje seja maravilhosa. E para que a gente possa se entregar de corpo e alma a esse momento em que nos ligamos a Deus através do estudo da palavra de Jesus, inscrita no Evangelho, para que a gente vá se afastando dessas preocupações de todo dia, vamos começar com a leitura de uma página espírita que tem por objetivo exatamente isso, nos colocar meio que zen, meio que flutuando, para que a gente possa receber todas as coisas boas que a espiritualidade libera para nosso favor. Então, nossa irmã Leuda fará a leitura da página de hoje. Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos à casa de Abel Sebastião de Almeida. O nosso texto de preparo hoje foi retirado do livro Caminho Espírita, enviado pelo Espírito Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier. A quem mais tem. A quem mais ama, amor mais amplo. A quem mais despreza, mais se evita. A quem mais serve, maior auxílio. A quem mais desajuda, embaraço maior. A quem aprende, firme lição. A quem foge do ensino, experiência mais dura. A quem trabalha, grande influência. A quem busque a preguiça, tédio maior. A quem ampara, vasto socorro. A quem prejudica, larga aflição. A quem perdoa, desculpa extensa. A quem critica, maior censura. A quem tem a razão, mais direito. A quem escasseia o direito, mais compromisso. A quem desanime, sombra envolvente. A quem persista, luz de esperança. A quem se lembra, memória pronta. A quem esquece, total ouvido. A quem adoça, mel na passagem, mas a quem amarga, fel no caminho. Quem planta, recolhe segundo a sementeira. Recebemos, por isso, em maior porção daquilo que mais dermos. Eis porque nos disse o Senhor, a quem mais tem, mais se lhe dará. Porquanto, de tudo que entregarmos à existência, receberemos de volta em medida cheia e recalcada. Um bom estudo para todos nós. Que lindo, que lindo. E é com esse espírito de saber que quem mais dá, mais pode receber, é que nós vamos estudar com a nossa irmã Sônia esse capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Boa tarde. É sempre um prazer imenso fazer palestra ou
fazer uma conversa mais séria, né? Palestra não, porque eu não levo jeito de palestrante, mas adoro uma conversa. E a nossa conversa é sempre num ambiente bem acolhedor, né? Um ambiente que já está, como Sueli diz, bem preparado. E a palestra de hoje, que nós vamos estudar hoje, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. Eu gostaria que, quando eu terminasse a palestra, a gente pudesse dizer: eu acho que o mundo já melhorou, porque nós vamos sair daqui fazendo uma avaliação, uma autoavaliação, e vamos ver que a partir desse século, muitos serão chamados e muitos serão escolhidos. Porque, apesar da tragédia, que a gente pensa que é uma tragédia, mas se a gente andar bem para trás, pelo que a Sueli falou na última palestra de segunda-feira, nós já caminhamos bastante. Então, nós vamos, agora que eu estava ali sentada já pensando no que a gente vai estudar juntos, eu pensei, nossa, a gente já está revertendo isso. Que bom, né? Vamos lá ver? Então, eu fiz uma introdução sobre o Evangelho. Nós sabemos que ao estudarmos o Evangelho, nós estamos com um código de conduta dentro do cristianismo, né? Que é oferecido para todos, que vem sendo oferecido há 21 séculos para todos. Quantas vezes, nas nossas idas e vindas, nós já devemos ter escutado o Evangelho? Milhões de vezes. Quantas vezes também nós não o escutamos, mas o praticamos? Então, a gente precisa saber sempre o que é o Evangelho. O Evangelho, nós temos o que Cristo colocou na sua época, nas suas histórias, nas suas parábolas, já que ele veio com uma grande responsabilidade. Moisés veio com uma responsabilidade imensa, como a Sueli explicou. Melhorar, criar leis de conduta sociais, né? Porque o homem já não vivia mais isolado. O homem começou a se agrupar. O que eu disse numa palestra do mês passado, que é na nossa natureza, e o Livro dos Espíritos colocou isso, quando eu falei no viver isolado, é da natureza viver em grupo. A natureza, os animais, as plantas, a vida delas se resume por essa vida coletiva, e para nós também. Então, a gente precisa pensar que já de Moisés, a gente já veio, como a Sueli disse na palestra passada, que todo o código de conduta trabalhista, a de trânsito, está dentro dos princípios básicos da lei de Moisés. O Evangelho vai trazer a essas leis, já que havia, né, há sempre a perspectiva que nós trazemos a centelha divina. Eu repito sempre todas as palestras isto. Se nós temos essa centelha divina, quando encarnamos, ganhamos esse corpo e viemos encarnar na Terra, é porque há uma certeza absoluta que nós podemos ser melhores, que nós estamos
como aqueles alunos, vem lá na alfabetização e vai subindo. Ninguém para, ninguém repete ano. É diferente. Na escola a gente pode repetir ano. Na vida espiritual, nós estamos sempre na linha do progresso. Vocês vão dizer, Sônia, mas esses bandidos vão estar na linha do progresso? Eu custei entender isso quando o doutor Silo, que foi o presidente dessa casa, nos disse isso. Sim, sim. Nós trazemos todos o bem e o mal. Alguns, esses que nós achamos homens terríveis, traz esse bem assim, ó, pequenininho, e um mal muito grande. Nós aqui já devemos estar tentando equilibrar, nós já estamos no meio caminho. E o Evangelho vai nos dar um código de conduta dentro daquilo que nós já temos bem desenvolvido, que são os sentimentos. Então, são as leis espirituais, as leis do amor. Cristo tem duas funções quando aqui esteve, de Salvador e de Redentor. Mas como é que é esse negócio? O Cristo Salvador é aquele que a gente nos socorre quando a gente está com dor, aquele que socorreu, que trouxe para si todos os homens infelizes da sua época, que dirigiu a palavra a ele. É o Deus das nossas aflições, que todo dia nós estamos clamando por ele, todos os dias, né? Oh, meu Deus, dai-me força. Todos os dias a gente já acorda dizendo, ai, meu Deus, dai-me força e coragem para enfrentar esse dia. E esse é o Cristo, de nosso irmão maior. E o Cristo Redentor é o Cristo que nos ensina. Hoje nós temos esse capítulo 18, item 10, 11 e 12, é o ensinamento de Cristo. Nós vamos, quando nós estudamos o Evangelho, nós estamos na condição do Cristo Redentor, aquele que vem nos ensinar, como a Sueli nos colocou, começou todo esse ensinamento através da parábola das bodas, certo? Pode passar. Isso veja, Léo, Jesus também ensinar por meio das parábolas que não venhamos a entrar em contato com o mal. E uma vez tendo nos envolvido com o mal, nos libertarmos. Então, veja bem, o Cristo Redentor é aquele que vai nos ensinar. E como é que ele nos ensina? Exemplificando. Através da sua própria vida, que foi muito curta, ele veio nos mostrar claramente, gente, sem dúvida, que nós somos capazes de melhorar. Porque ele o fez. Ele renegou a mulher adúltera? Não. Ele levou o quê? Ele levou que todas aquelas pessoas que iam jogar pedras nela recolhessem as mãos. Porque ele perguntou, quem não perdoa aqui? Então, fica assim, difícil da gente não entender, mas por que eu vou fazer isso? Por que você vai fazer isso? Não vai querer, eu não quero dividir o que eu tenho com os outros. Por que você não vai querer fazer isso? Deus mostrou que a divisão, né, dividir com o outro, é o que a gente deve fazer, porque é assim que a gente vai deixar minimizado
aquilo que são as nossas duas dificuldades. Quais são os nossos... O que faz a gente ser igual? Somos egoístas e orgulhosos. Então, na hora que eu já sei dividir, aprendo a dividir o meu pouco, o meu muito, eu já estou minimizando essa minha imperfeição. Pode passar. E aí, desse texto, porque Jesus ensinava, eu vou destacar ele começa, porque Jesus pretende nos tirar da ignorância espiritual, motivo dos desacertos que temos cometido ao longo da nossa vida, os quais nos têm feito sofrer. O sofrimento é a ação do homem em descompasso com as leis divinas. Gente, eu nunca vi uma definição tão clara. O que é o sofrimento? Vocês tinham pensado nisso? O que é o sofrimento? Sentir dor no joelho, sentir dor de ouvido, não é nada disso. O sofrimento é todas as vezes que nós cometemos, temos raiva, ficamos negligentes com as nossas responsabilidades, somos grosseiros com os nossos filhos, com o nosso marido, com a esposa, somos indelicados, mentimos para ter privilégios, nós entraremos em sofrimento. O sofrimento que dói e que não tem analgésico, nem médico, é o da moral. Aliás, é ele que nos faz ter dor de cabeça. É ele que nos faz ter câncer. É o sofrimento moral. Então, o sofrimento é a ação do homem, está entendido agora? Em descompasso, quer dizer, não é de acordo com as leis de Deus. E lei de Deus, qual é a lei de Deus? Amar o próximo como a si mesmo. Olha como é simples. E quantas vezes nós teimamos, que nós somos teimosos, em fazer muitos descompassos com as leis, em relação às leis divinas. E aí nós, na nossa simplicidade, ignorante, falamos assim, e o que eu fiz para receber isso? Sabe o que eu tenho vontade de dizer? Tudo! A gente devia dizer tudo! Mas por que eu não consigo? Eu já trabalhei tanto, e daí? Fez como? O que a gente percebe, que a gente faz coisa, faz sim. Mas é intenção. Qual é a nossa intenção? Ela é boa? Ela é do bem? Ou ela é para tirar vantagem? Eu deixo o aluno passar. Deixa ele passar, coitadinho. Que beleza, né? É uma boa intenção essa? Enganar uma pessoa que está ali para aprender? Não se esforçar para que, com todas as dificuldades, a pessoa aprenda? É muito fácil dizer para o seu filho, fora de casa. Pode, agora você não tem mais nenhum prato de comida. Tá certo? Fácil, né? Menos um aborrecimento. Mas não é uma ação, uma lei divina. Quando a gente fala em lei divina, pelo menos passa isso na minha cabeça, por isso que eu vou falar para vocês. Lei divina parece uma coisa do outro mundo. Não. Lei divina é
um bom dia que você tem que dar para o outro com alegria, porque você não sabe como está o coração do outro. Vou contar uma historinha de hoje, minha. Não saí de casa hoje, já saí de casa e pedi, ai Deus, me dê coragem, hoje vai ser o dia quente. Era para a escola, fazer palestra, sempre é um dia bom, mas que a gente fica preocupada. Aí vim moro na Barra da Tijuca, eu venho sempre pela praia. Nisso, eu estou vendo, na minha ignorância e distração, uma coisinha colorida lá no céu. Eu falei, o que é isso? Aí eu guardei o celular e resolvi olhar com vontade. Gente, era um arco-íris que eu nunca vi na minha vida. Mas o arco-íris era imenso e largo, sabe aquele... Aí eu estava de táxi, falei, moço, olha eu maluca, olha o arco-íris. Eu estou encantada até agora. Gente, era tão lindo, tão lindo, tão lindo. Eu parei de me dispor e fiquei acompanhando o arco-íris até ele terminar. Ele foi se estendendo assim, saiu, aí o moço falou assim, vai chover agora um pouquinho, que vem atrás da chuva, vem a chuva. Aí saiu um pouco assim, foi, até que sumiu lá na mata. Gente, aquilo foi para mim a coisa mais preciosa de hoje, segunda-feira, dia 11 de março. Parece que uma Sônia nova ressurgiu. Aí eu pensei assim, meu Deus, não sei nada de coisa de arco-íris, né? Quando vem arco-íris, será que é tristeza ou é alegria? Eu pensei com meus botões. Ai, meu Deus, se é tristeza, eu não quero. Aí eu cheguei na escola, perguntei para as professoras, arco-íris, é tristeza ou é alegria? Não, isso nem é alegria. Falei, ai, que coisa boa. E não é que era alegria? O meu irmão, não há muito tempo, tem uns 15 dias que eu não falo com ele, me liga, Sônia, como você está aí? Estou com saudade de você. Falei, irmão, acabei de ver um arco-íris, você me ligando. Um detalhe da lei da natureza, da lei divina, me fez estar feliz. Até agora, espero dormir ainda feliz. Olha como é simples as coisas. Minimizou o arco-íris, um fenômeno da natureza, um fenômeno da divindade, trouxe um sentimento de ânimo, de alegria, de entusiasmo, que eu espalhei pela comunidade. E está me fazendo dar ânimo e força para estar aqui também. Olha como é simples. Pode passar. E ali, eu vou falar disso, por isso eu já botei como introdução. E que a Sueli falou muito disso na outra palestra. O que é reino de Deus? Isso inculca a gente, né? O que é reino de Deus? Está aqui, ó. Ele não pode ser visto, não pode... Está aqui, ó. O reino de Deus se encontra dentro de nós. E quem faz esse reino de Deus ser bom ou ruim? Nós. Está em mim. Em todo o Evangelho, Jesus Cristo ensinou quais as 7 chaves que abrem as portas desse reino. Humildade, misericórdia, desapego, essa é difícil, né? Perdão, fé, perseverança e amor. As 7 chaves. Aí eu liguei essas 7 chaves às bem-aventuranças. Lembra? Lá no monte, Jesus Cristo sentou-se e conversou com o povo da sua época, falando, bem-aventurados os pobres de espírito. Ele falou da humildade. Coisa complicada nossa, né? Ser humilde. Ser humilde é calar a boca quando a gente é ofendida ou quando ouve uma mentira.
é ficar calado. Não é dizer nada para o outro. Isso é humildade. Bem-aventurados os aflitos. Lembra, bem-aventurados os aflitos? As aflições que nós procuramos por conta própria. Esse sofrimento que é o descompasso com as leis divinas. Bem-aventurados os que têm puro coração. E é todas as pessoas que é boa, que é amiga. A gente diz, é um boboca. A gente, fulano é um boboca. Boboca nada. Mas a gente diz isso. E bem-aventurados os misericordiosos. Então, estamos lá, humildade, misericórdia, desapego, perdão, fé, perseverança e amor. São as chaves da felicidade. Aí vocês, mas a felicidade existe? Claro, existe. Desde que eu a tenha dentro de mim. Se eu vou pensar que a geladeira 2024 vai me trazer felicidade, lê do engano. Primeiro, objeto material, que está fora de mim. Mas se eu pensar que essa geladeira 2024 foi esforço de um trabalho meu, junto a uma comunidade, que eu esforcei, e que essa geladeira pode eu dividir com o outro, porque tem mais espaço, a minha vizinha que não tem nada, pode agora eu ter um congelador para oferecê-la? Ah, é diferente. Então, gente, por quê? Como eu vejo o lado material, como eu olho o que eu consigo, vai trazer essa felicidade interna. Então, a felicidade não está nos objetos, nas coisas, naquilo que eu compro com dinheiro. A felicidade é algo bem simples. Ver um arco-íris, para mim, foi uma felicidade hoje. Não são as coisas mirabolantes, porque se a felicidade fosse só coisas materiais, nossa, teria milhões de pessoas muito ricas, felizes. Eles deixam de ter câncer, eles deixam de morrer. Nada disso acontece com eles. E eu gostei muito dessa palavra desapego, que a gente não fala muito nessa palavra. O que é ser desapegado? Eu tenho 2 blusas, novinhas. Teve uma enchente, minha amiga perdeu tudo. Eu vou dar uma blusa para ela. Esse desapego é não prender as coisas materiais só para si e ficar... Eu acho isso muito engraçado, eu rio porque eu acho engraçado. Essa foi a camisinha de pagão do meu filho quando ele nasceu. Não posso dar, não. Ele já nasceu, ele já cresceu, ele não teve filho. Para que guardar aquela camisinha de pagão? Entenderam? Mas a gente ainda é isso. Esse anel aqui, minha mãe me deu quando eu tinha 15 anos. Aí, você quer guardar para sempre? Passa para sua neta. Se tiver alguém que vai precisar de dinheiro, você não tem nada, vende. Então, as coisas materiais, a gente não pode ter esse apego. Mas, olha, eu gosto daquela blusinha velha. Tem gente que já me disse isso, velha, é tão fresquinha, mas tá velha, tá rasgada, vai dar, ou deixa no armário ficar amarela. Por quê? Não, um dia eu uso, você já engordou, não vai usar mais.
Isso é apego. Agora, e desapego com as pessoas? Essa não é boa, não. A mamãe ficou velha, esclerosou, tá dando tanto trabalho, vou botar no asilo. Ela vai ficar bem lá. Lá tem remédio, tem gente para cuidar, ela tem outros velhinhos igual a ela. Pois é isso que vai matá-la. Porque tem outros velhinhos iguais a ela. Não tem você, é outra gente. Então, desapego às pessoas, não. As pessoas vão nos dar trabalho, como os nossos filhos pequenos nos deram trabalho. E você entregou a tua mãe para criar? Não, eu faço questão de criar. Mas a minha mãe, que agora está velhinha, um dia deixou de fazer tudo para me criar, para me cuidar. Portanto, a vida é um ciclo. Somos crianças, crescemos, fomos cuidados para crescer saudáveis. E ficamos velhos. E precisamos ser cuidados para morrer com dignidade. Então, cuidado com essa palavra, o que seja desapego. Pode virar. Agora eu realmente entrei no que nós vamos falar. Embasei, coloquei um piso forte para a gente entender o que está sendo ensinado para nós hoje. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. Então, a introdução hoje pelo texto já falou. Você ganhou muito, portanto, vai ser cobrado também muito de você. Diz São Lucas: o servo que souber da vontade do seu amo e que, entretanto, não estiver pronto e não fizer o que dele queira o amo, será rudemente castigado. Mas aquele que não tenha sabido da sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Muito se pedirá àquele a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas a quem mais se haja confiado. Isso é muito tranquilo. Aqui, por isso que eu disse para vocês pensarem, aqui, está nessa sala refrigerada, está recebendo cura da espiritualidade, saber que vai sair daqui, tem uma casa para se abrigar, sabendo que tem um prato de feijão de arroz, outros saem daqui com seus automóveis. Nós temos muito ou pouco? Fala pra gente, respondem você. Vocês acham que nós temos muito ou pouco? Nós temos muito, porque há 12 horas de avião, lá na Ucrânia, tudo está derrubado. Saindo a 8 horas de ônibus, chegando Ceará, Paraíba, e a uns 10 horas da Amazônia, talvez, de ônibus, tem muita fome, muito futuro que estará, Deus dará, como diz a música. Então, gente, nós aqui hoje temos muito, como muitos têm muito. E por que ainda erramos tanto? Porque às vezes ainda somos tão mesquinhos? Porque ainda tanto acordamos, bom
E aí todo mundo começa a fazer um monte de bobagem e o pior, a se comprometer moralmente. E aí não sabe, porque a dor fica mais forte. Tudo fica mais forte, porque você esqueceu que o reino de Deus, que está aqui dentro, pode ver isso de uma outra maneira se você for misericordioso, se você souber perdoar, se você tiver fé. Entenderam? Não é fácil. Você diz, Sônia, você hoje está muito sonhadora. Não, não estou, não. Basta escolher uma. Eu não consigo perdoar. Tente. Primeiro, perdoa você mesmo por não saber perdoar. Tente. Se esforce. Eu já me testei e eu percebo assim, né? Você sai fantástico. Sou espírita, leio livros espírita, vou ao centro, acredito, tenho comunicação dos nossos irmãos espirituais, desencarnados. Poxa, tô legal. Aí acontece alguma coisa que você foi contrariada. Algum procedimento que no meio do caminho você errou. Você entra em pânico, você fica com raiva, você esbraveja. Aí você diz assim, meu Deus, tudo de novo. Mas a gente vai perder, vai ficar triste, mas vai desistir? Não. Porque os nossos erros, gente, são muito antigos, muito. Nós hoje estamos aqui civilizadamente sentados, nos ouvindo, mas há quanto tempo nós estamos assim? De repente, há 3 encarnações só. Então, a gente precisa também ser benevolente com a gente, mas não desistir. Não dizer, eu nasci assim mesmo, eu sou teimoso mesmo. Não, não, não. Ninguém nasceu para errar. Ninguém nasceu para não andar, para não caminhar. Nós nascemos para brilhar a luz de Deus e vamos nos esforçar. Então, tudo isso que a gente escuta, fala e troca, só tem validade se nós o praticarmos. Sônia, tudo de uma vez? Não. As virtudes são muitas e nós somos muito ainda imperfeitos para resolver tudo numa encarnação. Vamos ter que vir aqui muitas vezes, mas sempre saindo daqui e agradecendo. Obrigada, quando nós acabar esse corpo aqui, agradecer por termos passado aqui, por estarmos aqui e por desejar voltarmos aqui. É essa a explicação. Pode passar a outra. Aqui eles colocam por que o Espiritismo é tão importante que chega no século XIX. Veja bem, o Espiritismo, se a gente pensar, ele é muito recente. Ele chega no século XIX para esclarecer.
E quando a gente fala em esclarecimento, o que é isso? Porque nessa época, no século XIX, apareceu assim no mundo inteiro, em todos os setores, a ciência. A ciência apareceu, explodiu. Era ciência na área da biologia, de novidade, que foi da hereditariedade. Vamos dizer, o século XIX vai ser o prenúncio, o início de toda essa vivência que nós temos agora na área da ciência, junto com a tecnologia. E aí o espiritismo eclode. Como que é? Como ciência. Vai ser explicado. Os espíritos existem? Existem. Eles falam, eles se comunicam. E isso Allan Kardec explica isso muito bem, que tudo tem resposta. Mas não é uma resposta de cunho filosófico. É uma resposta, e o homem tem que ver para crer, né? Nós ainda estamos nesse embate, embora a gente já saiba que não é isso. Ele vem explicando. E aí o Espiritismo esclarece tudo aquilo que a Igreja Católica, infelizmente, ainda tem um véu. Esclarece, eu tenho lido alguma coisa sobre o protestantismo, e esclarece o que o protestantismo coloca em termos de Deus. E é engraçado quando o pastor escreve que ele não nos responsabiliza. O foco me parece, é o que eu estou lendo, ainda não cheguei lá muito fundo. A gente passa a ser pecador não responsável, traduzindo mais facilmente. De verdade, nós somos pecadores responsáveis. Por quê, hein, gente? O que a gente fala aqui? Livre-arbítrio. Nós sabemos escolher. Nós temos oportunidades e opções. Então, o Espiritismo, eles colocam aqui, nessa explicação, como assim, um advento, uma chegada de uma fala científica que esclarece a vivência de Jesus Cristo e o cristianismo. E quem se furta, quer dizer, quem não sabe, conhece, tem conhecimento, mas não pratica, passa a ser maior devedor daqueles que nunca ouviram falar nisso. Porque quando a gente, aqui, nós seremos muito maiores devedores das nossas bobagens do que uma pessoa que não conhece nada de religião, que não se juntou a nenhum grupo religioso. Por quê? Nós já estamos entendendo, nós estamos sabendo por que eu estou com esse sofrimento. Então, o conhecimento não liberta o homem, a gente não tem essa fala, que é uma fala filosófica. O conhecimento liberta o homem. Todas as vezes que nós temos conhecimento de alguma coisa, seja até de fazer um feijão com arroz, vai nos tornar melhores do que os outros, aparentemente. Porque eu aprendi isso há muitos anos na educação, que o conhecimento passa pela razão e pelo coração. E, às vezes, o conhecimento só está na razão, no coração está lá, nem existe, que é pelos sentimentos. Então, fala também aqui, chama atenção, pode passar, dos médios, nós que somos médios,
que recebemos diferentes comunicações e que achamos que aquela comunicação é para o vizinho, não é para você, é para nós. Quantas comunicações recebemos, quantos conselhos recebemos e atribuímos aos outros e a nós mesmos. Nós ficaremos muito mais devedores quando sairmos daqui. Esperamos que a gente hoje saia daqui com 2 sentimentos. O de que nós estamos melhores. Sim. Por quê, Sônia? Porque nós sentamos aqui, nós estamos ouvindo e pensando. Quando eu saio daqui tomando, avaliando, vou chegar na minha casa realmente agradecer a Deus pela cama, pela comida, pela coisa, por eu ter esse abrigo. Ou vou, outra vez essa televisão não pega, o fogão acabou de acabar o gás, outra vez estou com dificuldade de pagar minha luz. Vou reclamar do meu patrão. Se nós tivermos esse sentimento, esse reino de Deus não se estabelecerá nunca para nós. Porque a gente não está a fim de olhar as coisas que estão aqui dentro, mas só as externas. Vamos terminamos o nosso estudo com uma prece que nós fazemos, mas não percebemos o quanto ela é de importância para nós. Pode rodar, pode, já falei. Pode, vamos lá. É a prece de São Francisco. Olha bem o que diz essa prece. Senhor Deus, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Obrigada, boa tarde, e vamos guardar essa prece no coração da gente.